Olá, amigos de Carta Capital. Eu sou o Wendel Carmo, repórter do site Diretamente do Nordeste, e hoje tenho o prazer de receber para uma entrevista o ex-deputado e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Genuíno. Ao senhor deputado, eu agradeço pela gentileza de ter aceito nosso convite. Muito obrigado, Endel. Eu quero dizer que é um dia especial para nordestino como eu, cearense, dar uma entrevista para você no dia de São João. Vamos à entrevista. Vamos sim. Deputado, eu gostaria de começar a nossa entrevista ouvindo do senhor a sua avaliação sobre essa recomposição pela qual passou o cenário político brasileiro. A gente viu aí nos últimos anos o crescimento de uma extrema-direita odiosa, ao mesmo tempo em que a esquerda colecionou algumas baixas nas urnas, né? A gente sempre vê aí algumas críticas de supostos erros que o campo progressista tenha cometido no passado. Também há uma falta de autocrítica para pensar esses erros, e muita gente atribui também esse surgimento de uma direita que até então era desconhecida a uma desconexão da esquerda, né, do campo progressista com suas bases. Eu gostaria de ouvi-lo a esse respeito, se o senhor concorda com essas críticas e a que o senhor atribui esse surgimento dessas forças de direita no nosso país. Nós atravessamos uma crise sistêmica no mundo e no Brasil. Uma crise sistêmica em que a crise climática está no ponto de quase não retorno, a biodiversidade destruída, os direitos sociais precarizados, a própria vida, o tecido social esgarçado, uma crise na área do surgimento de guerras na área da geopolítica, uma crise cultural, uma crise econômica, uma crise de valores, em que você tem o próprio modelo imperialista, capitalista, neoliberal, está revelando as suas contradições, as suas debilidades, porque atravessamos um processo de acumulação de capital como nunca se viu na história. Portanto, nós estamos diante de uma crise ampla e profunda. Nesse cenário, esse cenário se agravou principalmente a partir de 2008, com a crise nos Estados Unidos, ele também veio com uma crise política. A própria democracia liberal perdeu sua funcionalidade e ela foi substituída por golpes, seja por dentro da ordem, seja por fora da ordem, como a Primavera Árabe, como a questão aqui no Brasil, como a questão no Equador, na Argentina e em vários países do mundo. A própria ascensão do trumpismo dos Estados Unidos representa esta possibilidade. A crise na Europa, com o surgimento de uma extrema-direita, portanto, é um elemento dessa crise o surgimento de uma extrema-direita fascista. E essa extrema-direita fascista, ela é portadora do caos, do ódio, do medo, para querer colocar a população diante do seguinte: não há alternativa. Nesse cenário, você tem uma crise da própria política. Os políticos pensam a curto prazo, o poder judiciário, que foi um elemento importante da criminalização da política, ele hoje é enfrentado pelos monstrões. Ele criou o monstrinho, agora tem os monstrões, que é a extrema-direita. E você tem, no meu modo de entender, uma mídia comercial monopolista que são verdadeiros guardiões de simulacro, os guardiões do simulacro. E nesse cenário, eu acho que o primeiro grande desafio da esquerda é apresentar um projeto sobre o futuro, um projeto estratégico que possa unir a luta anti-imperialista com a defesa da soberania nacional, com a radicalização popular da democracia, com a universalização dos direitos sociais, a incorporação dos novos direitos, como os direitos das mulheres, da comunidade LGBTQIA+, do povo negro, das comunidades originárias, e construir uma política antissistema. Nós não podemos se reduzir a consertar no melhorismo, no possibilismo, no mero remendo, porque a crise é tão violenta que é necessário cirurgia e não apenas esparadrapo e band-aid. Eu acho que a esquerda atravessou uma crise que vem do início do século XXI, com a crise do socialismo realmente existente,
com a necessidade de recolocar uma plataforma revolucionária e socialista com toda a avaliação do que representou. A esquerda tem que ser protagonista da esperança e do futuro, da utopia e do sonho. É claro que nesse cenário nós temos que trabalhar com o imediato e o futuro. Nós temos que trabalhar por dentro e por fora da ordem. Nós temos que trabalhar nos governos e nos palácios. Porque quando a gente ganha governo, como foi o nosso caso, o Lula 1, 2, Dilma 1 e Lula 3, se nós não enfrentarmos essa ordem neoliberal, que é a barbárie, que é a concentração da renda, a eliminação de direitos, a militarização da segurança pública, se nós não enfrentarmos esse sistema, nós não temos condições de dialogar com a pauta popular, com a pauta do povo. E eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje. Você vê o cerco da grande mídia, o cerco do sistema financeiro, o cerco do centrão a um governo que foi eleito numa frente ampla, mas que é necessário, para ele se viabilizar, ele avançar no movimento à esquerda, no movimento de transformação, no movimento de disputa e enfrentamento. Nós construímos uma governabilidade baseada no diálogo e na negociação. Nós temos que basear também na polarização e no enfrentamento. Portanto, eu acho que são esses os grandes desafios. A esquerda tem que dialogar com a nova classe trabalhadora, são os trabalhadores uberizados, os trabalhadores, vamos dizer assim, do empreendedorismo, os trabalhadores precarizados, para discutir com essa nova classe trabalhadora quais são os seus direitos inegociáveis, quais são os seus direitos fundamentais. E, evidentemente, a esquerda tem que ter uma postura mais radical, mais transformadora para encantar corações e mentes. Se a gente ficar amoldado, se a gente ficar amarrado só por dentro da ordem, nós governamos por dentro do sistema, mas não podemos ser defensores desse sistema que está aí. Eu acho que nós estamos numa certa encruzilhada, Viendo. Uma encruzilhada no sentido de ter a ideia do futuro como meta e trabalhar com o presente. Por exemplo, a pauta da jornada, o fim da jornada 6 por 1, a pauta da isenção do imposto de renda, a pauta da distribuição de recursos com a reforma tributária, a taxação dos mais ricos, a pauta democrática com a punição dos golpistas sem anistia, a pauta de reforma da instituição das Forças Armadas e na segurança pública. São pautas concretas que têm a ver com a questão mais geral do futuro que nós queremos construir para o país. E esse futuro está muito vinculado com o mundo. O mundo atravessa uma crise também profunda, sistêmica, daí o risco de guerra que nós estamos vivendo, e é necessário a gente se conectar com uma visão mais internacionalista, em defesa da paz, da soberania, na luta contra o imperialismo, para construir a ideia de que um outro futuro pode ser militantemente construído, organizado, principalmente a organização de baixo para cima, a organização popular. A gente tem que criar instância de poder popular. É isso que, no meu modo de entender, a gente tem que refletir nesse grande desafio. Perfeito, deputado. Seguindo no que o senhor pontuou, né, sobre essa questão do presidente Lula ter sido eleito em 2022 com uma frente ampla, eu gostaria de dialogar um pouquinho sobre esse cenário também. Eu li uma entrevista recente do senhor, na qual o senhor defende uma inflexão à esquerda dessa nova gestão do presidente Lula. E aí eu pondero que a gestão do presidente Lula hoje, diferentemente do passado, não tem uma base tão sólida e muitas vezes precisa negociar no varejo, né, para ver as suas medidas prosperarem no Congresso. Sempre que o presidente ou algum integrante do governo dá uma declaração ou anuncia uma medida, isso causa muito ruído no Congresso Nacional entre as lideranças de partidos desse chamado centrão, né, que vez ou outra faz essas alianças pragmáticas. Eu me lembro muito bem, das críticas que foram feitas à escolha da ministra Gleisi Hoffmann para chefiar a articulação política. Aquilo ali foi visto como uma sinalização de que o governo
caminharia para o campo mais à esquerda. E aí eu gostaria de entender se o senhor considera que essa inflexão que o senhor defende, ela consegue ser feita aí no curto prazo. Como conciliar essa a adoção dessa postura diante de um cenário em que o governo Lula, o Palácio do Planalto, muitas vezes se encontra em um cenário tão adverso, né, no Congresso Nacional e nessa busca por um apoio mais consistente às suas bandeiras? Nós temos 1 ano e meio a curto prazo. Em primeiro lugar, o Lula tem que enfrentar o que eu chamo o trio da maldade, que é o sistema financeiro, o centrão e a mídia monopolista, comercial, familiar. Esse trio da maldade, nós temos que enfrentá-lo fazendo alianças pontuais do ponto de vista eleitoral, mas não deixar de fazer aliança política. O que está faltando é uma aliança política, um bloco político à esquerda, dentro e fora do governo, dentro e fora do Congresso. O modelo de governabilidade, no meu modo de entender, é dialoga, negocia, mas enfrenta. Nós não podemos ceder ao centrão, nós não podemos ceder ao mercado financeiro. Está aí o que eles estão fazendo agora com essas pequenas medidas do ajuste fiscal do Haddad. Nós não podemos ceder a essa grande mídia comercial conservadora que defende uma alternativa, porque qual é o grande objetivo desse trio da maldade? É fazer a segunda onda de reformas neoliberais, que é atingir a saúde, a educação, o salário mínimo através de eliminar os tetos constitucionais. Eles fizeram a primeira grande mudança, foi com a FHC, as reformas econômicas, das privatizações, fizeram a segunda com a recuperação, com o golpe do Michel Temer, para produzir um autoritarismo por dentro da ordem. O Brasil caiu numa verdadeira tragédia, só ver o que aconteceu com a Covid, e agora eles querem fazer a terceira onda, que é a captura dos programas sociais, eliminar as conquistas sociais para botar o povo no mero assistencialismo. Portanto, quando eu falo girar à esquerda, é no sentido de colocar a palavra transformação no tripé: união e reconstrução e transformação. Segundo, o governo tem que dialogar com a instituição e com as ruas. Terceiro, o governo não pode ceder em tudo. Nós temos que ter um bloco que responde a tudo. Nós não podemos assistir passivamente o que fizeram com a Marina. Nós não podemos assistir passivamente o que tentaram fazer com a Haddad. Nós não podemos assistir essa ofensiva da extrema-direita, que faz aliança com a direita neoliberal, e colocar o governo, vamos dizer assim, como um refém. O que acontece com as instituições é uma prova de crise. Olha o Congresso Nacional. Você tem um Congresso executando 50 bi de emendas sem o ônus de ser governo. Você tem um Poder Judiciário que está cumprindo um papel importante na punição dos golpistas, mas é bom lembrar que quando entra questões sociais no Poder Judiciário, ele tem decisões conservadoras. E esse próprio Poder Judiciário foi responsável pela criminalização da política na segunda década do século XXI e produziu os monstrinhos, só que os monstrinhos viraram monstrões. Nos Estados Unidos, com o Trump, aqui com o Bolsonaro, Milei na Argentina e vai por aí afora. Então, eu acho que a esquerda tem que reconstruir esse processo de enfrentamento democrático. Esse enfrentamento propondo mudanças estruturais. Porque se nós não fizermos mudanças estruturais, como é que nós vamos dialogar com a juventude? Como é que nós vamos dialogar com a população negra? Como é que nós vamos dialogar com a luta das mulheres? Com a luta da comunidade LGBTQIA+, que fez essa grande parada aqui em São Paulo? Como é que nós vamos dialogar com a nova classe trabalhadora? Como é que nós vamos dialogar com a agricultura familiar? Como é que nós vamos dialogar com a economia solidária? Portanto, nós temos que ter uma pauta que englobe essas reivindicações e trabalhar um pé nos palácios e um pé nas ruas, um pé na instituição e um pé na sociedade. Eu acho que é isso que o governo tem que fazer um giro. Eu acho que a grande possibilidade para nós da esquerda é reeleger o Lula, e na reeleição do Lula em 2026 ele tem que fazer esse giro como
elemento fundamental para garantir a vitória. A eleição de 2022, Wendel, foi uma eleição atípica porque era necessário uma frente amplíssima, porque o problema central era derrotar a extrema-direita, o negacionismo da extrema-direita. Agora nós temos que, certamente eles vão vir com um candidato de extrema-direita, mas com uma roupagem menos desgastada do que o bolsonarismo. E, portanto, nós temos que também afinar o nosso discurso para ter um discurso mais contundente, mais claro, mais afirmativo, para recuperar a nossa base social, principalmente as classes mais baixas, os setores mais marginalizados e aquele setor de 2 a 5 salário mínimo, para que a gente possa criar a partir das conquistas do governo, que são várias, a renda, o emprego, a manutenção das políticas sociais, a questão das políticas de defesa do meio ambiente, as políticas de defesa dos povos originários com problemas, nós temos que tocar em algumas questões que, no meu modo de entender, o governo não tocou corretamente. Por exemplo, a tutela militar, nós não enfrentamos e tinha condições de enfrentar. A questão da segurança pública, nós temos que ter enfrentado querendo no Ministério da Segurança Pública. Então, são temas que nós temos que dar mais clareza e conteúdo. O que eu chamo de girar à esquerda é, com essa grande possibilidade de reeleger o Lula, e é a possibilidade da esquerda que nós temos, nós não podemos simplesmente combater o governo, chamá-lo de neoliberal. O governo tem políticas contraditórias, ambíguas, mas nós temos que tensionar e pressionar o governo para esse movimento. É uma disputa política sobre os rumos da campanha de 2026 e sobre os rumos do governo. Isso passa também, Andel, por uma disputa nos rumos do PT. O PT tem que ser um partido que tenha mais autonomia para apoiar, para fiscalizar, para pressionar o governo nesse sentido à esquerda, no sentido da pauta popular, a pauta que trata dos assuntos do povo brasileiro. Deputado, o senhor mencionou brevemente o ministro Fernando Haddad. Há uma ala do PT que defende ali, na verdade, critica algumas das políticas tocadas pelo Ministério da Fazenda e acreditam que algumas delas são prejudiciais, inclusive a esse projeto de reeleição do presidente Lula em 2026. O senhor concorda com esse tipo de avaliação? E gostaria de saber também como é que o senhor vê a gestão do ministro Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda. Eu faço minhas observações críticas a um elemento do arcabouço fiscal que foi, no meu modo de entender, a meta da inflação, a ideia de déficit zero e a limitação de investimentos públicos, seja no crescimento econômico, seja nas políticas sociais, seja na industrialização do país. Então, eu tenho uma divergência em relação ao arcabouço fiscal. Em relação ao ajuste fiscal do final de 2004 para 2025, eu acho que teve um problema em mexer com direitos sociais, como, por exemplo, a questão do critério para reajustar o salário mínimo, a questão do abono emergencial e a questão, no meu modo de entender, que atinge a população de baixa renda, o BPC. Então, eu acho que eu tenho essas críticas. E no meu modo de entender, o que o Haddad está propondo agora, de uma certa maneira, é recolocar uma visão distributiva na questão tributária. Agora, a classe dominante brasileira, a burguesia brasileira, não quer fazer concessão alguma. Por isso que eu acho que nós temos que disputar, nós temos que enfrentar e nós temos que, inclusive, mobilizar, falar com a sociedade sobre o que está em jogo nesse ajuste tributário. A defesa da isenção do imposto de renda de 5 a 7 salários mínimos, a taxação dos mais ricos, é fundamental para que a gente possa estabelecer minimamente uma justiça tributária no país. E eu acho que esse embate é fundamental. No meu modo de entender, a governabilidade que foi criada com o Centrão, ela tem a presença do Centrão no governo, mas não tem a contrapartida. Eu acho que o governo deveria ter construído um polo de esquerda, um bloco de esquerda, com o PT, PCdoB, PSOL,
parte do PSB, do PDT, da Rede, PV, para, mesmo sendo minoria, fazer enfrentamento dentro e fora do Congresso. Eu defendo, Endel, como modelo de governabilidade o que a experiência do México e a experiência da Colômbia competem. Eu acho que nós temos que fazer uma governabilidade que eu chamo tensionada para fazer a disputa política. Porque se a gente não disputa corações e mentes, a população insatisfeita vai culpar a gente como sendo responsável pelo status quo. E como a direita joga no caos, na violência, no medo e no autoritarismo, ela joga na visão do salve quem puder, ela acaba apostando no caos. E nós temos que construir um outro caminho. Portanto, eu acho que o caminho para o Lula ganhar a reeleição no quarto mandato é fazer esse movimento. E esse movimento, Endel, existe também que a gente faça uma diferença. Nós não podemos confundir a aliança eleitoral com a aliança política. A aliança política é mais à esquerda, com base num programa, que eu acho que a gente tem que definir um programa para disputar 2026. Você pode fazer aliança eleitoral. Agora, ao fazer aliança eleitoral, nós não podemos repetir, por exemplo, o desempenho nosso em 2024. Nós não podemos repetir. Nós temos que ver como disputar a eleição com um discurso mais encantador, mais afirmativo. Por isso que eu faço questão de dizer que a gente tem que fazer um giro à esquerda. Isso vale para o PT e para o governo. Quando eu falo giro à esquerda, não é sectarismo, não é isolacionismo. É definir mais claramente quais são nossas propostas. E mesmo que a gente tenha algumas derrotas no Congresso, nós temos que dialogar com a sociedade quem provocou essas derrotas e o que eles querem. Por exemplo, nós devíamos estar fazendo um debate sobre a tarifa de energia que eles votaram contra diminuir a tarifa de energia. Nós temos que fazer o debate sobre a lei de passar a boiada na questão ambiental. Nós temos que voltar a discutir como ter uma segurança pública que não pode ser o punitivismo fascista do Tarcísio, do caldo de classe, mas também temos que fazer uma autocrítica do nosso governo na Bahia. Então, é esse movimento que eu acho que nós temos condições de dar uma espécie de inflexão à esquerda. Deputado, o senhor mencionou a questão da segurança pública. Este é um tema ainda muito espinhoso para a esquerda. A gente viu aí o governo Lula enviando ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição que, de alguma forma, tenta assumir as rédeas dessa política, mas é fato que os governadores bolsonaristas ainda têm tocado essa pauta. Essa pauta ainda está muito na arena da direita. Eu queria entender, né, a que o senhor atribui essa dificuldade, porque a esquerda ainda tem tanta dificuldade em dominar o assunto da segurança pública e porque este é um tema que ainda é um calcanhar de Aquiles, principalmente para gestões do PT nos estados. Primeiro, porque nós não estamos fazendo reformas na segurança pública. Segurança pública é a defesa do cidadão, da sociedade, dos direitos, e não pode ser centrada no patrimônio, não pode ser centrada na defesa da ordem. Nós não podemos ter uma segurança pública punitivista, que transforma o jovem negro, pobre das comunidades em inimigo. Nós temos que ter uma segurança pública com base na inteligência, na prevenção, no uso da força, mas não no uso imediato do tiro, da morte e da guerra. Nós temos que desmilitarizar a segurança pública, criar um sistema de segurança pública unificado, com uma Guarda Nacional, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com as polícias militares e com as polícias municipais e a Polícia Civil, com as suas funções articuladas do SUSP, que é mais ou menos o modelo do SUS, Sistema Único de Saúde. E tem que ter uma autoridade civil para tirar as Forças Armadas da segurança pública. Nós temos que investir na formação das polícias, das academias. A polícia, o que acontece? A segurança pública punitivista, ela mata o criminoso do andar de baixo e o andar de cima. Ela acaba lavagem de dinheiro, proteção das quadrilhas, milícia, não é enfrentado. Portanto, nós temos que fazer uma reforma ampla na segurança pública.
que eu acho que a esquerda tem que encarar esse tema. Nós temos que ter um sistema que seja vertical, horizontal e transversal, porque você não, o que os governadores estão fazendo contra a PEC da segurança pública é um absurdo e nós temos que enfrentá-los. Na verdade, esses governadores são tutelados pela polícia. Nós temos que fazer uma alta avaliação do que acontece em alguns estados que o PT governa. Na verdade, esses governadores estão submetendo à tutela das polícias militares. É disso que se trata. Então, eu acho que esse tema o governo devia ter tratado dele desde a transição, inclusive criando o Ministério da Segurança Pública. É a mesma questão, Ender, da inteligência. Veja o escândalo aí da BIM paralela. O Brasil não tem uma atividade de inteligência de Estado. E eu separo 3 áreas. Você tem a inteligência de Estado, que é vinculada ao gabinete do presidente da República, coisa que a BIM não faz e virou arapongagem. Você tem a inteligência judicial, que é a Polícia Federal, para efeito de processos judiciais. E você tem a inteligência militar. Isso não pode estar tudo junto. E, no meu modo de entender, a BIM tem que estar subordinada a uma secretaria especial ligada ao gabinete do presidente da República. A BIM tem que tratar de inteligência de Estado, e não o que fez no governo Bolsonaro e que está aí o escândalo do processo da BIM paralela. Então, essa área da segurança pública, ela merece um tratamento de reformas mais amplas, no meu modo de entender. Eu sou de opinião, Andrew, que a questão institucional do Brasil está vivendo um caos caótico. Olha bem, um caos caótico. O Congresso é emendas impositivas, um volume muito grande, sem um ônus de ser governo. O Poder Judiciário tem um protagonismo pelas circunstâncias políticas. E eles estão esvaziando o presidente da República como chefe de Estado e chefe de governo. Esse caos institucional não é bom para o país nem para a democracia. Nós temos que ver como enfrentar essa questão. Deputado, já nos encaminhando aqui para os nossos finalmente, eu também vou trazer aqui a questão das pesquisas de opinião, né? O que a gente tem visto aí que está sendo divulgado é uma desaprovação do governo do presidente Lula, inclusive em segmentos da sociedade onde ele, né, sempre teve uma entrada maior. No final do ano passado, esse foi um movimento que começou a preocupar integrantes do governo. À época, atribuiu-se esse desgaste, essa desaprovação a problemas na comunicação. Trocou-se ali o chefe da SECOM, entrou o Sidônio Palmeira, que foi publicitário da campanha do presidente Lula em 2022, mas o fato é que a gente segue aí na gestão do presidente Lula e as pesquisas têm mostrado que essa desaprovação ela persiste. Gostaria de entender a que o senhor atribui esse processo de desaprovação na gestão do presidente Lula. 2 observações preliminares, Wendel. Eu não acredito em pesquisa idônea, nem acredito em mídia neutra. A segunda observação: o problema não é só técnico da comunicação, o problema é comunicar o quê? Qual é o conteúdo que a gente vai pregar, do que a gente vai dialogar, do que a gente vai falar. Portanto, nós temos que ter uma linha política com base num programa, com base numa plataforma, com base em iniciativas políticas. Certas iniciativas do governo foram iniciativas equivocadas, que deram margem a esse processo de desgaste, como o problema da segurança pública, que é uma das causas, o problema o tal PIX, como a questão do INSS. Portanto, nós temos que trabalhar com a ideia de que nossas propostas têm que ter clara, tem que ser divulgada e tem que ser enfrentada. Não é um problema só técnico, é um problema de disputa política. E essa disputa política passa pelo Congresso, passa pela mídia, passa pela sociedade, passa pelos movimentos sociais. Nós temos que repactuar uma concertação com os movimentos sociais para dialogar sobre sua agenda. Não é para trazer para o governo, é para dialogar. E eles têm que ter autonomia para cobrar, para fiscalizar, para exigir coisas do governo Lula. Nesse sentido, eu acho que há uma manipulação das pesquisas. Eles estão conduzindo as pesquisas, a maneira de divulgar, a maneira de comentar, é para produzir
uma alternativa ao Lula sem o Bolsonaro. É um bolsonarista sem Bolsonaro. E o nome ideal que eles estão tratando é o governador de São Paulo. Portanto, nós temos que trabalhar para entender o que está em disputa nesse processo. Não é um problema técnico, é um problema... Eu acho que tem muitas questões que a nossa bancada, tanto na Câmara como no Senado, tinha que enfrentar politicamente, mesmo que tenha derrotas na votação, mas tem que enfrentar. Por exemplo, eu acho que o Lula agiu correto em não sancionar a lei que cria o Dia da Amizade Brasil-Israel. Foi correto, deixa o Alcolumbre sancionar. Eu acho que o governo Lula tinha que romper relações comerciais e militares com o governo de Israel, que está praticando genocídio contra o povo palestino. Eu acho que o governo deveria dar mais clareza na disputa política. É um problema da linha política. Eu acho que nós temos que sair da acomodação. Eu acho que a maioria do PT, a maioria das nossas bancadas está se acomodando àquilo que eu chamo os palácios, os tapetes verdes, azuis e vermelhos. Eles tentam acomodar a gente naqueles espaços. Nós não podemos ficar encantados por aquilo e temos que olhar as ruas, o sentimento popular, o diálogo com as pessoas, com os movimentos, e ter, no meu modo de entender, ter um comando político no Palácio do Planalto que possa dar uma assessoria de alto nível ao presidente da República. Perfeito, deputado. Vou tratar aqui de um tema que eu acho impossível não comentar, né, na entrevista com o senhor, que é o episódio do Mensalão. A gente viu aí nos últimos dias os veículos de imprensa fazendo uma espécie de retrospecto, né, 20 anos de deflagração do escândalo. E aí eu gostaria de ouvir, né, olhar em retrospecto, se o senhor considera ter havido equívocos naquela ocasião, né? Como é que o senhor olha para trás? Como é que o senhor enxerga, olhando para trás, esse episódio? Que tipo de lição ficou a respeito do Mensalão? O Mensalão foi a primeira iniciativa política e jurídica no país de criminalização da política. Ali foi o laboratório que vai depois dar na Lava Jato, que vai dar em várias tentativas de CPI, em que houve uma união da grande mídia, do PSDB, do setor financeiro, do Poder Judiciário, para produzir uma guerra contra a esquerda, tendo como bandeira a corrupção. O Mensalão não teve mensalão. Ali foi o próprio tesoureiro do PT que declarou várias vezes, inclusive com provas, que o que houve foi financiamento da campanha eleitoral. Eu fui condenado pelo que eu era, eu não fiz nada de errado. Os 2 empréstimos que eu assinei foram empréstimos legais que o PT pagou aos bancos, portanto, eram relações de natureza privada e o PT pagou. Não tem nenhuma delação me incrimina, meu sigilo bancário foi aberto, meu sigilo fiscal foi aberto, portanto, aquilo ali foi a primeira grande iniciativa de criminalização da política. E o PT foi alvo para poder tentar atingir o governo Lula, que estava se afirmando como uma alternativa depois de romper com a ALCA, com o FMI e ter implementado os programas sociais. E depois da vitória que nós tivemos em 2004 na eleição municipal. Portanto, aquilo ali foi uma luta política. Eu acho que parte da esquerda não entendeu, parte do PT não compreendeu assim, e aquela criminalização causou muito prejuízo para o PT. Uma consequência desse processo em relação à mídia, eu não dou mais entrevista para grande mídia comercial e monopolista. Meu limite é a Carta Capital, é a Piauí. Eu vou até aí. Televisão, rádio, jornal, eu não falo, porque a mídia comercial e monopolista brasileira ela é um partido anti-esquerda, partido do sistema financeiro, partido dos monopólios, partido do agronegócio, e, no limite, eles vetam qualquer proposta da esquerda. Eles querem desgastar a esquerda. Ou a esquerda baixa a cabeça para eles, ou eles destituem a esquerda. É o dilema que nós estamos vivendo agora. E alguns companheiros nossos do PT tinham ilusão na mídia. Eu mesmo tinha muita ilusão na mídia quando era parlamentar. E tive que fazer essa autoavaliação com muita dor, com muito sofrimento, mas também com muita esperança de enfrentar esse processo. Hoje eu sou um militante político da base, das comunidades, dos movimentos,
Não quero mais disputar eleição, nem quero exercer qualquer cargo político. Eu quero me dedicar a ganhar corações e mente para um projeto antissistema capitalista, socialista e transformador. Perfeito, deputado. Eu agradeço a gentileza de ter cedido parte do seu tempo para uma entrevista conosco. Falei francamente e agradeço a oportunidade. E a você que nos assistiu até este momento, gostaria também de agradecer pela audiência e lembrá-lo de se inscrever em nosso canal do YouTube, acompanhar os nossos conteúdos e a produção do nosso jornalismo independente e corajoso, tanto aqui no YouTube, nas nossas redes sociais, no site e também nas bancas de todo o país, através da nossa edição impressa. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima. Viva o jornalismo independente e democrático!